Nesse 14º episódio da segunda temporada de Vinland Saga, nós pudemos nos aprofundar um pouco mais no passado da Arnhide, assim como nos foram reveladas informações importantes com relação ao futuro dela. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio já retomou a tensão do reencontro entre a Arnhide e o escravo fugitivo chamado Gardar, que era o seu marido. Ela não reconhecia mais a pessoa gentil que era seu marido, que estava completamente consumido pela raiva e que pediu para ela agarrá-lo para eles fugirem dali. O Cobra imediatamente já parou o Gardar e pediu para que o Raposa cuidasse da Arnhide e protegesse-a para que o Gardar não a raptasse, pois ela era muito importante para o Ketil. Ele começou então um duelo com o objetivo de capturar vivo o Gardar e, conforme ele foi duelando, ele percebeu um ponto vital naquela batalha de que o Gardar estava ferido. Então ele explorou os locais em que ele poderia estar ferido e ele acertou um golpe em cheio no ferimento do Gardar. Isso fez com que ele caísse agoniado no chão e a batalha acabasse naquele momento. Eles então levaram o Gardar para longe para que ele fosse interrogado e as devidas medidas fossem tomadas. Enquanto tudo isso acontecia, Arnhide não podia fazer nada. Da mesma maneira, o Einar se sentiu extremamente frustrado, porque aquela era a oportunidade perfeita para Arnhide se tornar livre, mas eles não podiam ajudar o escravo, porque eles colocariam um deles na reta nessa ação, e o Einar também talvez não conseguisse matar nem mesmo uma pessoa devido à sua natureza. Então eles desistiram e ficaram apenas olhando. Depois que o Cobra resolveu a situação, o Einar até pediu para que eles fossem um pouco mais compassivos com o Gardar, mas o Cobra, como líder que ele é, não poderia deixar isso impune, pois ele estava ameaçando a vida do Ketil e, além do mais, matou um dos seus subordinados. Ao anoitecer, se instaurou um clima muito tenso na casa do Sverkel e a Arnhide estava preparando a janta para eles comerem. O Einar, neste momento, estava extremamente ansioso, pensando em uma maneira de ajudar a Arnhide a reencontrar seu marido. Mas aí a Arnhide percebeu a inquietação do Einar e pediu para que ele não fizesse nada. E para contextualizar um pouco mais da história dela, ela perguntou para ele se ela podia expor um pouco do passado dela para eles. O casamento dela com o Gardar foi arranjado, mas ela gostava dele porque ele era extremamente gentil e ele cuidava muito bem do filho que ela teve com ele. Eles moravam em um vilarejo remoto lá na Suécia e eles viviam muito tranquilamente, muito pacificamente. Porém, um dia foi descoberto em um pântano uma reserva bem grande de ferro e informaram o Gardar sobre isso. Então ele estabeleceu um conselho no vilarejo para decidir que ação eles tomariam com relação ao ferro. Se eles apoiariam os aliados deles na conquista pelo ferro ou eles deixariam da maneira que estava. No fim, os homens decidiram apoiar os seus aliados e eles foram todos os homens para a guerra, com a justificativa de que, caso um dos chefes de uma vila próxima conseguisse o ferro e se tornasse mais rico, ele poderia se tornar uma ameaça para o equilíbrio das vilas da proximidade. Isso poderia afetar negativamente a vila deles. Eles ficaram vários meses em batalha e quando as mulheres finalmente pensaram que eles estariam voltando da batalha, elas estavam extremamente enganadas e, na verdade, os vikings invadiram o vilarejo enquanto nenhum homem estava lá para proteger as mulheres. Como se pode presumir, foi um completo massacre, todos os idosos foram mortos, várias crianças foram tomadas das suas mães e esse foi o caso da Arnhide. Ela perdeu o filhinho dela, pois o filhinho dela foi tomado pelos vikings e muito provavelmente ou ele foi morto ou ele se tornou um viking também. Aí então foi posta à venda e quem comprou ela foi o Ketil. Depois que ela terminou de contar o seu passado, ela fez uma revelação bombástica para o Einar e para o Thorfinn, dizendo que ela estava grávida do Ketil. E, diferente do que foi feito com o seu primeiro filho, que foi tomado dela, ela pensa em cuidar desse filho da melhor maneira possível para compensar por aquele primeiro filho que ela perdeu. Eles perceberam que realmente o buraco era muito mais embaixo e era melhor fazer o que ela estava pedindo para eles, que era basicamente não fazer nada e não se envolver. Na calada da noite, Arnhide cobriu o Sverkel e saiu determinada a reencontrar o seu marido para que ela não se arrependesse posteriormente de nunca mais ter falado com ele. O Sverkel, no momento que ela estava para sair da casa, pediu um tempo para ela para que ele contasse do seu passado. Houve um momento também que o Sverkel simplesmente esperou a tempestade passar exatamente da maneira que ela pensou que faria e isso acabou dando muito ruim. Ele também era o chefe de um vilarejo e o seu filho Ketil estava muito apaixonado por uma menina que morava nesse vilarejo. Porém, o chefe de um vilarejo muito mais poderoso também se apaixonou por essa menina e, para não incitar uma guerra entre os vilarejos, ele simplesmente cedeu a menina para o chefe da vila inimiga. No dia do casamento do chefe com a menina, houve uma invasão dos inimigos desse homem e todos foram mortos no local, até mesmo a mulher. Isso fez o Ketil
Ketil fica extremamente triste pela morte dela, e isso gerou um sentimento de culpa muito grande no Sverkel por ter deixado uma mulher da sua vila ser morta dessa maneira. E por isso que ele disse uma frase muito importante para Arnhide, que a fez decidir ir atrás do seu marido de uma vez por todas. A frase que ele disse foi a seguinte: você pode até deixar a tempestade passar, mas ela sempre deixa cicatrizes. Com isso em mente, Arnhide saiu determinada então para reencontrar o seu marido. E terminou-se assim esse 14º episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então pro que eu achei do episódio. De que a Arnhide está grávida do Ketil, a situação se torna triplamente mais complicada do que parecia, porque caso ela queira fugir com seu marido, não se sabe o que vai acontecer à criança, não se sabe qual a opinião do Ketil sobre isso. O Ketil provavelmente nem sabe dessa gravidez, então pode ser que o marido dela se desaponte por ela ter engravidado de outra pessoa e possa acontecer algo muito ruim também. Fora do fato de que o próprio marido dela não sabe que o filho dela foi tomado dela, então também tem esse problema aí para ser resolvido. Tem toda essa questão do marido dela provavelmente ser executado futuramente. É uma situação que, se analisada de maneira individual, não parece tão complicada, mas se somar cada detalhe que foi adicionado à situação, fica uma coisa extremamente complicada pro lado da Arnhide. Até porque ela dividia uma vida passada com esse seu marido. A principal ligação entre eles era o filho dela, que não está mais próximo dela. Ela não sabe nem o paradeiro do filho, pra você ter noção. Então ela já tem esse elo extremamente fraco com o marido. E pra piorar as coisas, ela ainda está atrelada agora pela vida inteira com o Ketil, por causa desse filho bastardo que está para nascer. Então até mesmo a ideia de libertar de alguma maneira a Arnhide, que o Einar tinha, foi por água abaixo, porque ela mesma já está determinada a continuar como uma escrava pela vida inteira, desde que ela consiga criar o seu filho da maneira certa e consiga vê-lo crescer nessa fazenda, trabalhando como criada do Ketil. Com toda essa história densa em mente, o que nos resta agora é saber o que vai acontecer agora que a Arnhide, entre aspas, se rebelou e vai lá conversar com o Gardar sem permissão, e em que momento que vai eclodir essa guerra que vai acontecer na fazenda, que a gente já sabe que o Ketil está para chegar na ilha e que o Canute vai logo em seguida atrás deles. Talvez tudo isso aconteça subitamente e pelo visto vai ter muita coisa complicada acontecendo pela frente. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, pois assim vocês farão o canal crescer cada vez mais para que nós atinjamos finalmente a monetização e conteúdo de cada vez mais qualidade seja implementado no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!